Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem? Irmãos, eu gostaria de poder fazer um alerta para todos os irmãos líderes de igreja e para todos os nossos irmãos que queiram ser salvos, né? Independentemente de religião. Eu gostaria de poder fazer essa alerta e ela vai ser em cima de mentira, né? Porque a gente sabemos que o diabo ele enganou a terça parte dos anjos, de acordo com Apocalipse 12, versículo 4. Ele enganou anjos que são impossível de poder ser enganado, mas ele enganou. Veja lá, nós, seres humanos, se não estiver diretamente ligado à Bíblia. Eu gostaria de fazer anunciar alguns versículos, mostrar alguns versículos aqui para os irmãos, mas eu gostaria de poder falar sempre sobre verdade. Porque a Bíblia fala que a verdade é quem nos liberta, né? De acordo com João 8:32, lá fala que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente formos lá para Mateus 5, 37, lá fala que a palavra de Deus ela é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna, né? Então eu gosto de trabalhar sempre com versículos positivos, né? Por que eu faço isso? Porque vocês, meus amados irmãos, vocês são muito preciosos para Deus, para mim também. Então é necessário que eu, como um homem sincero, e todos os nossos irmãos sinceros que queiram ir para o céu, também faça a sua parte de acordo com a palavra de Deus, sendo verdadeiro. Porque as pessoas são o presente mais precioso que Deus tem aqui nessa terra. São pessoas, nós precisamos cuidar dessas pessoas de uma forma muito clara e muito correta, né? Eu sei que tem muitos irmãos sinceros que hoje em dia estão aí no mundo do evangelismo, mas vê pessoas falando sobre, sobre algum versículo, né? E ele nem mesmo presta atenção ou quer saber mais profundamente sobre esse versículo que a pessoa falou e acaba falando, né, para frente, sem saber da profundidade, né, e do perigo, né, que tem esse versículo, né? Às vezes pode ser perigoso demais, às vezes pode ser perigoso, não, é perigoso, né? Tem muitos que é perigoso, que leva diretamente para a condenação, e tem uns que leva, mas é para o bem, né? Mas muito não procura saber se realmente aquele versículo procede da verdade ou da mentira, ok? Então vão levando porque alguém falou, né? Mas é bom que o irmão que é líder religioso de igrejas e vocês têm um rebanho a cuidar, né? E precisa saber cuidar dele, porque senão você pode perder o seu rebanho e Deus vai ficar muito irado, né? Lembra disso? Cada alma ou ovelha que nós perdermos porque nós não falamos a verdade, lembra que Deus está muito furioso com cada um de nós. Nós não podemos brincar. E o diabo está aí para poder mentir, para poder enganar muitos, principalmente líderes, né? Se você for ver, a própria Bíblia fala sobre isso aí, né? A Bíblia fala lá em 1 João 2, versículo 18, né? A Bíblia fala que os falsos profetas, os falsos cristos, sairão de dentro da nossa igreja. Então tome cuidado, meu amado irmão. Você é muito precioso, mas procura a Bíblia. Leia a Bíblia de acordo com o que está ela, tá bom? Porque você vai cuidar das obras de Deus, né, de uma forma verdadeira. Nunca, né, anuncie algo que você não conhece, ok? Eu sei que tem muitos irmãos sinceros por aí, por esse mundo, que merecem o meu apoio, né? E o apoio de todos aqueles que são verdadeiros. Mas tem muitos também que realmente é bem difícil de poder entender para quem ele está trabalhando, ok? E uma delas é mentira. Hoje eu vou trabalhar em cima da mentira, ok? E se o irmão sabe que está fazendo isso, já deu para poder você perceber, meu amado irmão, que não é o caminho que não é o caminho que você tem que seguir, ok? Deus te ama e Ele colocou você nesse caminho para você cuidar das ovelhas de Deus, não para o diabo, ok? Se você for ver, a Bíblia fala claramente lá em João, né? Lá em João
8:44, a Bíblia fala que a mentira é do diabo, ela pertence ao diabo, não a Deus. Quantos irmãos hoje não estão mentindo dentro da igreja, em cima do altar, roubando, enganando, pedindo emprestado aos outros irmãos e não paga? É verdade ou não é, meu amado irmão? Né? Então, se você está fazendo isso, cuide agora mesmo, hoje mesmo, que você não sabe o dia que Jesus vai vir para você. Né? Então fique atento, porque o diabo está trabalhando em cima disso aí, enganando as pessoas. Se você for ver, lá em Mateus 24, versículo 5, versículo 10 e versículo 24, você vai ver que o diabo está enganando e vai enganar muitas pessoas. Né? Lá no versículo 24 de Mateus, lá fala que, se possível, ele vai enganar até mesmo os eleitos, ou seja, até mesmo as pessoas que estão bem aptas ao evangelho, ao estudo da palavra de Deus, para poder enganar. E eu vejo que tem muitos aí que estão enganando. Ok? Nós vamos trabalhar em cima disso aí hoje. Ok? Que Deus abençoe, fica com Deus. E vamos pegar a Bíblia para poder acompanhar comigo os versículos que a gente vamos ler. Ok? Já foi dado alguns versículos, é só você voltar ao vídeo que você vai continuar pegando para você poder ler a palavra de Deus e confirmar isso que eu estou falando, ok? Irmãos, primeiramente, a mentira pertence ao diabo, não pertence a Deus. E todos aqueles que mentem, de acordo com 1 Coríntios 6, versículo 9, a Bíblia fala, né, que os mentirosos, eles não herdarão o reino dos céus. Ok? Se você for ver lá em Apocalipse também, 21, versículo 8, lá fala que os mentirosos não entraram no reino dos céus. Lá em Apocalipse 22, 14 ao 15, também fala que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Então se preocupe com isso, meu amado irmão. Você é muito precioso para Deus. Você é uma menina dos olhos de Deus. Deus qualificou você para tomar de conta de ovelhas. Né? Mas o que nós vemos hoje, tanto nas igrejas quanto na internet, é irmão roubando, é irmão enganando, é irmão fazendo, se prostituindo, é irmão casando, descasando, de acordo com Mateus 24, 37, lá fala que nos tempos de Noé, o povo comia, bebia, casava e dava assim em casamento, e é o que está acontecendo hoje. A Bíblia fala claramente que o ser humano, o homem, ele só pode casar com outra mulher se ela, porventura, morrer. Ou vice-versa, ou a mulher pode casar com um homem se ele morrer. Mas se não morrer, ele tem que ficar com apenas uma mulher. Ou então, se ele pode preferir, né, separar dela, mas não se envolver com mulher mais nenhuma. Essa é a lei de Deus. Então, de acordo com o que nós estamos vendo aí, está fazendo tudo errado. Né? Então, nós precisamos ficar alerta, porque quando Jesus vier, não vai ter mais volta, né, ou meio da gente se perdoar. É ser perdoado pelos atos cometidos, ok? Então vamos ficar atentos, tá bom? Irmãos, o que eu tenho visto muito é essas ações no nosso mundo. Vamos se preparar, meus amados irmãos. Vamos se preparar, porque não está brincando, o mundo não está brincando com nós. E nem vai brincar. Lembre-se que Deus nos ama e Ele está aqui para cuidar de cada um de nós. Porque as pessoas, nós somos muito importantes para Jesus. E Ele veio e está aqui, né, enviando o Espírito dele, está aqui com a gente. Quando nós oramos em 2 ou 3 pessoas, ele fala que já está aqui para cuidar da gente, para poder ouvir as nossas orações e atendê-lo. Porque Ele ama a gente. Ele não quer perder a gente por nada nesse mundo. Mas nós é que temos que decidir a que lado nós precisamos estar. Nós devemos estar. Ok? Outra coisa que eu gostaria de poder falar para vocês. Outra coisa que eu vejo aí muito errado. E isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu vejo muitos irmãos líderes religiosos da sua igreja, em vez de poder estar cuidando das suas ovelhas, alertando ela, né, alertando ela para o mal que vem, para as coisas erradas que o diabo está lançando. Ele coloca as suas ovelhas contra as ovelhas do outro irmão. Às vezes, quando a gente vamos fazer alguma evangelização, que a pessoa nota, graças a Deus comigo isso aconteceu, mas já percebi,
né? Mas aí Deus vai dar daquele jeitinho e mostra diferente. Mas normalmente outro irmão não quer saber que o outro irmão de outra igreja anuncie o evangelho para ele. Agora, vamos ver se isso é bíblico. Você vai saber. Lá no céu vai ter divisão de igreja? Opa! Vamos ou não? Não, né? Então, se lá no céu não vai ter divisão de igreja, por que aqui está tendo? Por que irmãos colocam as suas ovelhas contra as ovelhas dos outros? Porque não é bíblico e não é um homem de Deus. Está mentindo, isso não é bíblico. Doutrinas são colocadas, mas para alertar os irmãos pelos perigos que o diabo lança, não contra as pessoas. Pessoas são criaturas de Deus, não pode ser julgada e nem pode ser colocado jugo pesado sobre elas. A Bíblia fala claramente que nós temos que amar os nossos inimigos. Repara só, se essas pessoas das outras igrejas fossem nossos inimigos, Deus então está falando diferente, está falando ao contrário do que nós pensamos. Quer ver? Vou mostrar para você. Lá em Mateus 5, lá em Mateus 5, 43, lá fala que nós temos que amar o nosso inimigo. E lá no 44, né, de Mateus 5, lá fala que nós temos que orar pelos que vos perseguem. Né? Se nós formos ver lá em Romanos 12, né, 12, 20 ao 21, lá fala também que se nosso inimigo tiver fome, nós dê para que nós possa dar de comer. Se ele tiver sede, para que nós possamos dar de beber. Entendeu? Então, mesmo que a pessoa seja seu inimigo, a única coisa que Deus manda a gente fazer hoje é cuidar do nosso irmão. Ou seja, a igreja do outro irmão está errada, né? Vamos ver por esse lado. Se a igreja do irmão está errada, qual é a nossa obrigação? Conversar com o líder. Se tiver oportunidade, se não tiver, ligue e caça um jeito de a gente poder intermediar. Para que de qualquer forma, de algum jeito, ele venha entender que esse não é o caminho. Ou seja, eu estou falando aqui e eu tenho certeza que muitos líderes vai ouvir e vai saber que eu estou falando a verdade. E vai mudar porque ele é precioso para Deus. Eu não estou aqui fazendo uma colocação para julgar o irmão, mas é porque o diabo veio para roubar, matar, destruir, de acordo com João 10:10. Lembra disso? Nós não podemos brincar, meu amado irmão. Nós estamos aqui como líder, como missionário de Deus, né? E nós precisamos cuidar dessas ovelhas. Não podemos brincar com elas, porque elas são muito preciosas para Deus. Lembre que seu irmão aqui não está aqui para poder machucá-lo, para poder destruí-lo, rebaixá-lo, o irmão, mas para poder alteá-lo, manter o irmão sempre ativo. Eu estou aqui para isso, né? Lembre que tem muitos irmãos que estão mentindo, mas mesmo esses que mentem, a Bíblia também fala para ele que há uma oportunidade para ele de poder se redimir do pecado, né, que está cometendo, que é a mentira, e se redimir diante de Deus, né? Nós não estamos aqui para poder desprezar o irmão, mas para cuidar do irmão, para que o irmão possa cuidar das ovelhas que tem, de uma forma muito delicada, muito gostosa, para que as ovelhas possam se aconchegar. De acordo com Mateus 18:11, lá fala sobre a ovelha perdida. Lembra só que um exemplo bonito daquele pastor, quando ele percebeu que aquela ovelha tinha se perdido, ele foi lá, colocou as 99 reservadas lá e foi buscar a que tinha se perdido. E depois que achou, foi uma alegria muito grande. Teve que compartilhar com as outras pessoas, porque a ovelha que tinha se perdido, hoje ela se encontrou. Mas hoje em dia é diferente, quando às vezes as nossas ovelhas, hoje em dia, a minha não, da igreja de alguma pessoa aí, né, de alguns líderes, quando ela pisa em falso, né, e sai, ele nunca mais ele vai lá atrás dela e nem vai querer saber por que ela saiu. Você tá sendo líder, missionário de Deus, fazendo isso? Não, irmão. A ovelha saiu, você tem que ir lá, tem que procurar, tem que saber, tem que cuidar, tem que trazer para a igreja de volta e mostrar para ela o caminho da verdade. É isso ou não é, meu amado irmão?
Pois é, meu amado irmão. Eu vejo igreja hoje que estuda mais as igrejas dos outros para poder falar mal dela do que a própria dele. Está esquecendo da sua própria igreja. Né? As ovelhas dele estão sendo dispersas, o diabo está atacando e ele não está nem percebendo, se importando com as igrejas dos outros. Lendo livros, lendo tudo da outra igreja só para poder falar da outra. Por que, que a pessoa não lê, não mostra para o irmão que ele precisa amar aquela pessoa? Ah, que a igreja do outro é não sei o quê, a igreja do outro é seita, a igreja do outro é do diabo, só a minha igreja que vai para o céu. Isso está na Bíblia? Eu acho que não, né? Porque se a Bíblia fala que nós temos que amar nosso inimigo, é porque o negócio é diferente. E nós temos que cuidar dos nossos irmãos em vez de apontar o dedo para ele. Mesmo que ele esteja errado, nós temos que cuidar. Nós temos que proteger. Nós temos que ajeitar. Nós temos que aprender a cuidar dessa ovelha, porque ela é preciosa demais para Deus. Não podemos fazer isso. Eu gostaria de poder falar sobre as igrejas hoje e gostaria também de falar mais sobre outras mentiras que estão acontecendo nesse mundo, né? Se você for ver hoje, irmãos, o foco hoje é a igreja. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando outras mentiras que estão envolvendo o nosso mundo. As pessoas sabem que está mentindo e querem ir para o céu, mas não é mentira. Isso está errado, não está de acordo com a palavra de Deus e nós temos que lutar para levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Ok? Veja lá em João 8:32. E você vai ver onde ele fala: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhecemos a verdade, meu amado irmão, é um maior prazer, uma maior alegria que nós temos de poder hoje em dia entender e ver que nossos irmãos é liberto, porque aprendeu a amar, aprendeu a cuidar. Tem pessoas hoje em dia que vê o seu irmão hoje passando necessidade dentro da sua igreja e não consegue ajudar. Eu fico assim abismado com isso. Eu não consigo entender isso. Que amor é esse que está dentro dele? Veja lá em 1 João. Veja lá em 1 João 3:17. Onde a Bíblia fala que aquele que tem recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidades, né, financeiras e não ajudar, aonde é que está o amor de Deus sobre ele? Aonde é que está? Então o amor de Deus não está nele. Porque ele está vendo mais o lado dele do que ver o lado do irmão dele. E nós precisamos alimentá-lo. Nós precisamos cuidá-lo, orar por ele, abrigar ele, mesmo ele estando errado. Lembra, meu amado irmão, que às vezes esse irmão precisa de ajuda, sabe por quê? Porque sobre ele tem uma força diabólica. Uma pessoa, quando mente, ele não mente porque ele é mentiroso. Ele mente porque tem uma força diabólica dentro dele que faz ele mentir. Mas como é que nós resolvemos isso? Se a Bíblia está falando que nós precisamos orar, vamos lá para Efésios. Vamos lá para Efésios 6, versículo 12, onde a Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os dominadores desse mundo. Então é sobre ele que tem uma força diabólica atuando sobre ele. Ele não sabe nem de onde está vindo esses ataques. Está só reagindo. Mas talvez, se a gente orar e cuidar, talvez você possa dizer: homem maravilhoso. Homem maravilhoso. Ok? Vamos tentar construir um mundo, meu amado irmão, de paz. Mostrando que as igrejas precisam se unirem. As igrejas precisam se unirem, não ser colocada uma contra a outra. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A doutrina de Deus, a doutrina que Deus quer que as igrejas tenham, não é para poder falar ou colocar a outra igreja contra a outra.
É para mostrar para ela as ciladas do diabo. Ah, mas tem pessoas assim, que são usadas pelo diabo? A Bíblia fala sobre isso. Sobre os anticristos e os falsos profetas. Mas nós precisamos atacar esse povo. Vamos anunciar a palavra de Deus. Talvez ele se converta, né, dos seus erros. Mas nunca atacar, nunca apontar ele. Ok? Vamos fazer assim? Vamos tentar hoje mostrar para nossos irmãos que vale a pena amar, que vale a pena a gente agarrar na mão do outro e seguir junto ao céu? Jesus está esperando a gente. Jesus está esperando a gente, mas de mão dada. Não pense que você colocar a sua igreja contra outra igreja, você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo tudo errado. Ou então a Bíblia está mentindo. Se você for ver, lá em João 10, 27, a Bíblia fala que todas as ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz dele. Elas ouvirão a voz dele e elas vão seguir ele. Ok? É hora, meu amado irmão. É hora. É hora. É hora da gente parar e analisar em que lado nós estamos. É hora da gente parar e analisar em que lado nós estamos, para não deixar o diabo vencer, sendo que nós podemos fazer um esforcinho para poder fazer a vontade e estar do lado de Deus. Lembre-se que a mentira é uma das coisas que o diabo hoje está mais atuando na vida das pessoas, é através de mentira e enganos. Eu vejo irmãs, no caso, isso foi uma irmã, furtou um celular de uma loja e foi pregar no altar. É brincadeira isso? Um líder fazer isso? Então, se você está fazendo isso, como é que está a instrução da palavra de Deus na vida das ovelhas daquela serva de Deus? Será que está sendo bem conduzida? Será que está sendo bem envolvida com a palavra de Deus? Irmãos, é sincero, é difícil a gente poder hoje em dia ver isso acontecendo no nosso mundo. Lembre-se que isso aqui é apenas um alerta para todos os nossos irmãos. Deus me tocou no meu coração de poder falar isso, porque é isso que está acontecendo. E todos os irmãos, não tem nem como dizer que eu estaria errado, porque isso está acontecendo, é ou não é? Vai ficar aqui, meu amado irmão. Né? Vai ficar aqui aquele irmão que quiser desabafar comigo, quiser conversar comigo. Coloca nos comentários, vamos conversar. Vamos caçar um meio da gente poder se manter mais estável, se manter mais próximo de Deus. Porque é isso que Deus quer que nós façamos, se unir, para que juntos a gente possa fazer uma corrente, para que ela não possa se quebrar. E nós venha puxar o outro, mesmo que o outro caia, a gente venha puxar ele, para que ele não venha cair. Mas a nossa função aqui nessa terra é ajudar, é erguer o irmão. Veja lá em 1 Coríntios 10, 33, para você ver. Lá fala que nós não podemos ter interesse próprio, mas nosso interesse tem que ser do nosso irmão, para que ele possa ser salvo. Entendeu? Lembra disso. Vai vendo todos esses versículos que eu falei e depois você vai ver. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre amor. Só sobre amor. Né? Eu vou ler um livro, o livro do amor. 1 João. Vou ler aquele livro e você vai ver que impressionante. E aquele livro está sendo esquecido, porque até então, até hoje, eu nunca vi um líder pregar sobre aquele livro. Nunca vi na minha vida. Mas hoje, a partir desses dias, você vai ver
esse vídeo que eu vou fazer falando sobre esse amor, né, que João colocou ali. E mostrando pra gente o quanto nós somos de Deus e o quanto nós não pertencemos a Deus. Lá fala sobre tudo, né? Fala do amor que nós temos pelo irmão e do amor que nós não temos pelo irmão. Ok? E lá fala quem é que vai para o céu e quem é que não vai para o céu. Ok? O livro é forte, mas muito bom. Ok? Hoje, o que Deus me pediu para poder fazer foi feito. Quero agradecer a todos os irmãos, né? Que Deus venha confortar todos e lembrar, o diabo não está brincando. A Bíblia fala claramente que esse demônio que engana o anjo, ele está aqui na terra. Está enganando também. Eu queria fazer uma colocação aqui para você. E depois você pode, né, você mesmo vai bater as suas conclusões. Lembra-se, o diabo é o sedutor de todo mundo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 10, e de acordo com Apocalipse 12, né, versículo 7, né? Versículo 9, quer dizer, versículo 9. Né? Lá fala que o diabo é o sedutor de todo mundo. Se ele é o sedutor, eu vou hoje em dia colocar algo mais fraco do que ele, bem mais fraco. A Bíblia fala que ele enganou a terça parte dos anjos. E ele está aqui. Agora eu queria que você hoje em dia visse um lado fraco. Tem ser humano aí que são mágicos, né? E aí o mágico está ali fazendo uma mágica ali. Quando ele está fazendo aquela mágica, você sabe o que aquele mágico fez? Não, né? Pois é, o diabo é 1000 vezes mais esperto que ele. Entende? É muito mais poderoso e pode enganar a gente facilmente se a gente não tiver com a Bíblia na mão, se nós não tivermos com Cristo. É Cristo que é a nossa blindagem, é o nosso escudo que vai nos proteger contra essa cilada do diabo. Está ceifando muitas pessoas aí em cima da mentira. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus venha estar sempre com você e fique em alerta. Não brinque com essas forças diabólicas que estão vindo aí. Nós estamos praticamente no final dos tempos e nós precisamos se cuidar para cuidar de outros irmãos que estão aí precisando de ajuda. Um abraço, fiquem com Deus e um lindo resto de tarde para todos os nossos irmãos.